E falando sobre a Vila Industrial ainda, cara, o que que foi o massacre da Porteira do Capivara? Foi um massacre de operários, né, da greve de 1917, que existem várias versões, né, mas foi uma resposta das forças de segurança do Estado a uma greve inédita, foi a primeira greve geral. Então, é aquilo, né? É complicado. É aquilo, né? Os caras começaram a se organizar, se sindicalizarem, exigirem outras coisas do Estado, do patrão, os caras levaram uma. O mundo tava assim, né? Tava Naquela época já tava efervescência. assim, então Era, eu porque era acredito um que pós, eles... era um rebote da segunda Revolução Industrial, né? Na verdade. Eles Né? quiseram dar o exemplo, né? Aquilo que a gente falou, Sempre né? isso. Vamos fazer o exemplo para que ninguém mais se levante, né? Deram tiro no pé, né? É. Deram tiro no pé. Mas é interessante, porque esses túmulos, eles estão até hoje no Cemitério da Saudade, existe uma referência, não lembro a quadra que tá, mas tá mais pro final, assim, do cemitério. Eu fui lá outro dia. A gente vai colocar placa agora em vários túmulos no Cemitério da Saudade. Isso é uma outra coisa legal que o projeto provocou. Legal. Essa ideia de reconhecimento, de pertencimento, porque é fácil falar, o cemitério é um museu a céu aberto. Todo mundo vem com esse papo. Em todo lugar que a gente vai. Mas ninguém cuida. Ninguém cuida, ninguém limpa. Ninguém limpa. Ninguém apresenta para a comunidade isso como um museu a céu aberto, porque é muito fácil falar que é um museu a céu aberto, mas as pessoas podem acessar? Não pode acessar, então não é um museu a céu aberto. O museu ele tem que abrir para as pessoas. Então é muito legal essa mudança de cultura que a gente vem e assim, tem que falar, cara, com a presença de espírito da CETEC, da prefeitura que nos permite fazer isso, que ajuda a gente a fazer isso, que compreende o que a gente está fazendo, que teve a paciência de não ceder ao que eu sempre falo do pânico moral, de um monte de gente que não entende bosta nenhuma e que fica no Facebook enchendo o saco de todo mundo que faz, não é só da gente, é de todo mundo que faz alguma coisa, cara. O cara vai lá e enche o saco, fala, esse é um desrespeito com os mortos, isso é não sei o quê, você vai lá que você vai pro inferno porque vai com o capeta, vai atrás. Cara, a gente tá lá para preservar o que a cidade tem de mais importante, que é a história das pessoas que estão lá. A gente não vai por outra razão. E essas histórias, elas podem transitar nessas dimensões fantásticas, que a gente adora essas histórias, que atrai as crianças para conhecerem a história. Eu vou lá e conto a história de uma história de assombração, junto com a história do Francisco Glicério, junto com a história da irmã Serafina, junto com a história... Então, a gente tem que entender que o mundo hoje tem uma crise imensa de comunicação. E toda estratégia que a gente tiver que permita que as pessoas acessem, sejam ouvidas e ouçam as nossas próprias histórias, eu acho que são bem-vindas, né? Então, eu acho isso. E assim, isso eu tenho que falar. A galera ajuda a gente, permite que a gente entre. Os nossos passeios no Cemitério da Saudade hoje são todos em horário depois do fechamento do cemitério. Por quê? A gente não quer conviver com as famílias que estão enlutadas, a gente não quer estar num passeio lúdico, cultural, patrimonial, enquanto tem gente sendo sepultada. A energia é outra. É respeitar o luto, respeitar, né? O luto das pessoas. Então, por isso que a gente... E nós temos a compreensão da administração pública que permite que a gente entre nesses horários, entendeu? Vocês foram lá num horário que estava fechado o cemitério, ou que estava aberto só para a gente ir lá, só para a gente exercitar, aí sim, exercitar esse sentido, mostrar para as pessoas que verdadeiramente o cemitério é um museu a céu aberto. As escolas têm procurado vocês? Pra caramba. A gente já fez várias vezes. Cara, numa época em que ninguém mais quer estudar, né? Que é a real. E é isso. Hoje em dia todo mundo tem acesso à educação, porém, o que eu percebo é que muita gente não quer estudar mesmo. A gente tem acesso a conteúdo, a gente não tem acesso à educação. Corrigindo. A gente tem acesso. Exatamente. Tá tudo aí. Mas como é que você faz para as pessoas consumirem isso? Exatamente. Essa que é o grande lance, é o lance da estratégia, de fazer com que as pessoas consumam aquilo. Tiago, voltando lá para a Vila Industrial, cara, fala um pouquinho do túnel. É um túnel de 1918, interessante, tem tudo a ver com... dá medo, hein? Aquele túnel dá um negócio. Tem tudo a ver com a greve geral, porque essa era uma demanda, a Vila Industrial era uma vila operária,
E para as pessoas que viviam na Vila Operária irem para a cidade, porque a cidade era cortada pelo trilho, eles tinham que dar uma volta de quase 3 quilômetros, exatamente pelo Porteiro do Capivara. E o que eles queriam? Um túnel de 170 metros, que daria acesso da cidade, do centro da cidade, à Vila Industrial. E aí aquilo, não dá para falar com certeza, mas depois dessa mobilização, depois da comoção gerada pelo massacre, o túnel foi feito no ano seguinte, estava pronto, em 1918, ele estava pronto. E é um túnel que tem histórias muito interessantes, que vão desde de fantasmas, né? Que vão desde o fantasma do velho do guarda-chuva, que era um velhinho que aparece, que dizem que morreu afogado dentro do túnel. Olha que doideira, numa inundação, ele tentou atravessar, caiu e morreu afogado dentro do túnel. E a história do fantasma do holofote, que essa já é uma história dos anos 90, tem uma matéria do Correio Popular, vou errar, 93, falo pra errar. Não, mas o legal é que o pessoal vai buscar. Vai buscar. E se vai você lá. errou, ele vai ler. Pode me falar. Mas se eu não me engano é de 93 ou de 92, sim. de um fantasma que aparecia que no lugar do rosto tinha um holofote, e as pessoas, quando estavam atravessando lá muito escuro, ele aparecia na outra extremidade. E a luz era tão forte que chegava a cegar as pessoas por um tempinho. Nos seus passeios, você chega a citar o chafariz que tem ali perto tem ali perto do túnel? Que ali fica do lado. Na Praça 9 de Julho, Na né? Praça 9 de Julho. A gente já passou, mas quando eu passei lá, no chafariz, quando a gente saiu e desceu para pegar Moraes Salles, é Moraes Salles ali, né? Isso. Do lado direito, a gente foi que era o ponto de parada de bebedouro, né? Do pessoal. Mas a gente não faz porque eu tô descendo a 13 de maio. Sim. Ali tem uma história também que era contada, né? Não se sabe se é fake news, se era coisa... Que o povo naquela época acreditava que a febre amarela vinha através da água, né? E ali era um local seguro para todo mundo buscar água, né? E o que na verdade, a história da febre amarela era muito louco, porque nesse período a febre amarela ela tinha um estigma parecido com a hanseníase, porque não sabia como pegava a febre amarela, ninguém sabia que o vetor de transmissão era o mosquito. E a história dessa epidemia de febre amarela de 89 de Campinas, ela vem com uma suíça que chamava Rosa Beck, se eu não me engano, Rosa Beck, que era uma moça que veio encontrar o noivo aqui em Campinas, eles se conheceram na Europa, ela veio da Europa pelo Rio, chegou de navio, desceu em Santos, fez uma escala em Santos para pegar o trem para Campinas. Santos também teve uma epidemia parecida com a de Campinas, devastadora, e ela provavelmente se contaminou em Santos, veio de trem até Campinas, chegou adoentada aqui. Ela ficou doente algumas semanas, alguns dias aqui, e os vizinhos dessa casa se contaminaram com febre amarela também. Ela morreu de febre amarela e talvez seja o caso 1 da epidemia dessa de 89, né? Porque já teve outra em 1870 e pouco, teve um pequeno foco de febre amarela. E aí ela provavelmente, os mosquitos da região contaminaram os vizinhos e aí começou a febre amarela em Campinas de fato. Mas a galera de fato não sabia. Inclusive quem ajudou a enfrentar a febre amarela é muito lembrado. A gente parou lá no cemitério no Dr. Vieira Bueno, por exemplo. Sim. Foi um médico da época, que depois se tornou político também, virou prefeito de Campinas. O Dr. Vieira Bueno foi um dos 3 médicos, que os médicos ou morreram ou foram embora de Campinas. Ele é considerado milagreiro, considerado né? Milagreiro. Né? E o interessante dessa história da febre amarela é que tem ligação com Campinas até hoje, né? Você vê a bandeira, né? A bandeira branca com a fênix e tal. Exatamente. Porque Campinas tinha status de capital. Podia ter sido a capital do estado, né? E não só pela presença de famílias de produtores de café, especialmente. Essa época acho que já foi mais café até do que cana. De café, mas também por ser um ponto logístico, um eixo fundamental para o escoamento de toda a produção agrícola do país para Santos. Tudo que vinha do interior era beneficiado aqui para ser transferido para Santos, para ser exportado, não sei o quê. Então Campinas era uma cidade importantíssima e, putz, foi dizimada. Né?